Cuidado com o abuso da Bíblia. Este é o tema que vamos discutir hoje. O vídeo que você está vendo agora é parte da série O Coração do Cristianismo, onde nós apresentamos temas fundamentais para viver uma fé cristã saudável, produtiva e que leve você onde você precisa ir. Então, vamos falar sobre o abuso da Bíblia. O que é isso e o perigo que esse problema traz para a sua vida espiritual. Abusar do texto da Bíblia é erro sério. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem autoridade total sobre a vida dos cristãos. É a Bíblia que diz o que temos que fazer e o que não podemos fazer. A Bíblia é que diz o que precisamos crer, como precisamos manifestar essa crença e assim por diante. A Bíblia é a nossa regra de fé. Sem a Bíblia, não seria possível viver o cristianismo, porque não saberíamos o que fazer. Não saberíamos nem que Jesus é o Salvador da humanidade e que ele morreu por nós na cruz. Nós só sabemos disso porque a Bíblia nos conta. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa orientação. Por ser a palavra de Deus, a Bíblia não tem erros. O texto original da Bíblia, conforme ele foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, que orientou os autores dos textos da Bíblia a escrever, esse texto original não tem erros, é isso que acreditamos, mas as interpretações que as pessoas fazem do texto da Bíblia são humanas. Então, essas interpretações podem ter erros, e muitas vezes têm. Um exemplo clássico disso são as interpretações bíblicas nos séculos XVIII e XIX que justificavam a escravidão dos afrodescendentes. Uma coisa horrível. Há textos, há livros teológicos falando sobre isso, defendendo a escravidão com base na Bíblia. E é claramente um absurdo, porque Jesus Cristo nunca poderia ter apoiado esse tipo de prática. Então, a Bíblia não tem erro, mas as interpretações da Bíblia podem ter. E são essas interpretações erradas que geram os abusos dos quais estou falando aqui. Os abusos da Bíblia vêm das interpretações erradas do texto bíblico. Abusos da Bíblia são muito comuns. Vou dar dois exemplos aqui. O primeiro, Deus quer nos ver prósperos. É a famosa teologia da prosperidade. E para a gente alcançar essa prosperidade, basta ter fé e contribuir para a igreja, dízimos, ofertas, etc. Essas duas coisas vão garantir a sua prosperidade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não dá suporte a isso. Isso é um abuso do texto bíblico. Um outro exemplo é a imposição de controles sobre a vida das pessoas para evitar a aparência do mal. Então, para evitar a aparência do mal, não pode dançar. Para evitar a aparência do mal, não pode ir a tal lugar. Para evitar a aparência do mal, não pode ver tal programa de televisão. Para evitar a aparência do mal, não pode ouvir determinado tipo de música. E a questão é, quem define o que é a aparência do mal? Naturalmente, são aqueles que impõem as regras e adquirem poder por causa disso. A Bíblia não dá suporte a esse comportamento. E por causa desses abusos da Bíblia, do texto da Bíblia, das orientações da Bíblia, muitas pessoas são convencidas a carregar culpas que não deveriam ter. E muitas acabam até se perdendo na sua caminhada espiritual, por não aguentar essas culpas, por não aguentar os controles impostos sobre elas e assim por diante. Falamos que os abusos vêm de erros de interpretação, mas há dois tipos de erro. Há erros de interpretação sinceros, que a pessoa comete porque ela é humana. Ela erra
porque todos somos humanos e, portanto, erramos ao interpretar a Bíblia. Mas também há erros desonestos, erros que têm uma intenção oculta, trazem algum benefício para quem introduz o erro. É claro que o resultado final de um erro sincero não é igual aos olhos de Deus de uma desonestidade. E se não fosse assim, se eu não tivesse certeza que Deus entende e aceita os erros sinceros, eu não poderia estar fazendo esse trabalho aqui. Porque certamente, ao longo de centenas de vídeos que eu já fiz, eu cometi algum erro. Não há como escapar disso. Eu sou humano. Então, eu tenho que acreditar na graça de Deus, que Deus sabe que eu estou tentando fazer o melhor possível, o melhor que eu entendo, e que Ele vai me perdoar, que Ele vai levar em consideração a minha intenção. Não cometo erros para o meu próprio benefício. Agora, quem erra de forma sincera não pode se furtar a corrigir seus erros. Quando ele ou ela percebe que cometeu um erro naquilo que ensinou, naquilo que disse, precisa ter humildade para vir e dizer: errei. E, sobretudo, quem erra honestamente, sinceramente, nunca pode se beneficiar pessoalmente do seu erro. Se houve algum benefício inesperado, é preciso desfazer esse benefício. Vamos imaginar que um pregador sinceramente peça uma determinada contribuição a membros da igreja e ele errou. Ele, quando percebeu que errou, ele precisa devolver tudo, ou doar o que ele recebeu para uma instituição de caridade. Ele não pode se beneficiar do seu próprio erro. Ele pode errar, sinceramente. Ele se arrepende do erro que cometeu, pede perdão a Deus, muda seus caminhos e não pode se beneficiar do erro que cometeu. Quem abusa conscientemente da Bíblia, os erros que não são sinceros, os erros que têm um determinado objetivo por trás, as pessoas que fazem isso, e são muitas, a internet está cheia de exemplos assim, são pessoas que querem obter benefício próprio, por exemplo, ganhar dinheiro, ou avançar alguma agenda própria, alguma ideia que tem. Por exemplo, na época de eleições, há pastores que começam a falar um monte de coisas para defender o seu candidato. E você não pode usar a Bíblia para defender qualquer candidato, seja o A, seja o B. A Bíblia está acima e além disso. Você não pode ficar juntando argumentos e interpretações da Bíblia para apoiar posições políticas. Isto não está certo, não importa qual seja a posição política. E a própria Bíblia alerta, foi Jesus que disse isso, que haverá grande rigor no julgamento final para quem abusar a Bíblia conscientemente para obter benefício ou avançar numa agenda própria. A experiência mostra que há 3 tipos de abuso consciente, ou seja, abusos que a pessoa cometem sabendo que estão abusando da Bíblia. O primeiro é contrabandear ensinamentos para dentro do texto bíblico. Garantir que a Bíblia fala coisas que não estão no texto. Por isso, sempre que alguém fizer uma afirmação teológica pouco conhecida, algo que te surpreenda, peça para a pessoa mostrar onde a Bíblia dá suporte para essa ideia. Não tem nada de errado de fazer isso. Agora, os contrabandos para dentro do texto bíblico variam quanto ao nível de perigo. Alguns são fáceis de identificar e não têm muito peso, não causam muito problema. Por exemplo, afirmar que a voz do povo é igual à voz de Deus, que é um ditado conhecido, mas isso não é bíblico, isso vai contra a Bíblia. Basta lembrar que quando Pilatos estava julgando Jesus, ele vira para o povo reunido à sua frente e disse: vocês querem que eu liberte Jesus ou esse bandido que está aqui, Barrabás? E o povo, em uníssono, respondeu: libertem Barrabás. Escolheu Barrabás em lugar de Jesus. Ora, a voz do povo não pode ser igual à voz de Deus.
Mas há alguns abusos, algumas coisas importadas para dentro do texto bíblico que são armadilhas sutis. E a Bíblia chama esse tipo de coisa de comida envenenada. É algo que você come, quer dizer, o ensinamento é o seu alimento espiritual, só que ele está errado, portanto, ele é envenenado. Um exemplo, afirmar que todas as pessoas são filhas de Deus. Não. O que a Bíblia diz é que todos somos criaturas de Deus, somos criados por Ele. Mas os filhos de Deus, os filhos e filhas de Deus, são aqueles que aceitam Jesus. Isso está lá em Romanos 8, versículos 15 e 16. Então, quando se ouve todas as pessoas são filhos de Deus, isso é uma importação para dentro da Bíblia de um conceito que não é bíblico. Isso pode levar a problemas. Agora, não é fácil para quem tem pouco conhecimento da Bíblia separar o joio do trigo, ou seja, separar aquilo que está na Bíblia daquilo que não está na Bíblia, mas parece estar. Tem um certo parentesco, uma certa semelhança com o texto bíblico. Quando você tiver uma situação dessa, eu recomendo que você procure a ajuda de alguém que conhece mais do que você e em quem você confie, para ajudar a conferir. Agora, você não pode procurar a mesma pessoa que fez a declaração que está em dúvida. Por exemplo, se foi o seu pastor que fez a declaração que você está em dúvida, não é com ele que você vai buscar a confirmação. Você vai procurar a confirmação com outra pessoa. Se foi uma outra pessoa que fez a declaração que deixou você em dúvida, você pode conversar com seu pastor ou sua pastora e perguntar para ele ou ela o que eles acham, o que eles recomendam. Outra forma de abusar o texto bíblico é eliminar aquilo que incomoda, deixar de reconhecer como válido ensinamentos da Bíblia que são incômodos. As estratégias mais conhecidas são atribuir o ensinamento indesejado a um erro da Bíblia, ou alegar que não se aplica aos dias de hoje, ou mesmo omitir esse ensinamento. Um exemplo de ensinamento incômodo. Jesus mandou a gente amar e abençoar os inimigos. Opa, que coisa difícil de fazer. Mas é o ensinamento da Bíblia. Eu não posso alegar que isso não está lá. Eu não posso omitir, eu não posso alegar que é um erro e assim por diante. Analisando essas desculpas que são dadas para não reconhecer como válidos determinados ensinamentos incômodos da Bíblia, a primeira delas é alegar que o ensinamento não se aplica aos dias de hoje. É verdade, sim, que há ensinamentos da Bíblia que não se aplicam mais. Por exemplo, ensinamentos ligados a roupas, hábitos alimentares, alguns hábitos sociais, como casamento, a forma como se fazia isso no Antigo Testamento, onde havia poligamia, né? Um homem casava com várias mulheres, isso não se aplica mais no dia de hoje. Então, há coisas que realmente tinham a ver com aquela época e que, portanto, não mais são válidas no dia de hoje. Isso é verdade, mas é preciso tomar muito cuidado quando se afirma isso. Hoje, por exemplo, tem gente que diz que o dízimo não se aplica mais, que o dízimo está no Velho Testamento, lá no livro de Malaquias, e que isso não se aplica mais no dia de hoje. Mas, se não há dízimos e não há ofertas, como é que as igrejas vão viver? Como é que os pastores vão alimentar suas famílias e as igrejas vão pagar as suas contas? Portanto, cuidado. Quando é alegado que o ensinamento não se aplica mais, precisa verificar se isso é verdade, se isso tem base, se isso tem a ver com o que a própria Bíblia ensina. Alegar que a Bíblia tem erros, como muitos fazem, é absurdo. Ela é a palavra de Deus. E isso é extremamente perigoso, porque quem afirma que a Bíblia tem erros é também a pessoa que vai dizer aonde estão os erros. Essa pessoa se acha no direito de olhar para a Bíblia e dizer aqui está errado. Isso é muito sério. Cuidado, a Bíblia não tem erros. Há textos bíblicos que são difíceis, há contradições aparentes, eu digo aparentes porque elas são explicáveis, mas às vezes não são explicáveis de imediato. Cuidado, quem diz que a Bíblia tem erros está entrando por um caminho perigoso,
porque vai se achar no direito de determinar onde estão os erros da Bíblia. Agora, quando a pessoa omite o mandamento, simplesmente omite a passagem desejada ou aquilo que Deus mandou fazer, aí é mais fácil de perceber, porque basta verificar o texto bíblico. Leia lá o texto e veja se a pessoa omitiu aquele pedaço, se a pessoa não levou em consideração, quem está pregando, quem está dando a mensagem, não levou em consideração certa coisa. É mais fácil de perceber a omissão. Mas tem uma situação particularmente grave, quando as pessoas expurgam o texto da Bíblia, tiram do texto versículos, para que os fiéis não percebam que estão sendo omitidos certos ensinamentos. Isso é muito claro no texto da Bíblia, publicado pela Sociedade Torre de Vigia, que pertence às Testemunhas de Jeová. Diversos versículos da Bíblia são amputados desse texto, para que não haja esse problema das pessoas olharem para o texto e descobrirem a omissão do que está sendo ensinado. Portanto, cuidado. Sempre procure ter certeza que você está lendo um texto que é um texto confiável. Por exemplo, os textos da Sociedade Bíblica do Brasil são todos confiáveis, ou de uma editora séria, como Mundo Cristão, onde você vai ter certeza que você está lendo o texto da Bíblia como ele verdadeiramente é. E, finalmente, outra forma de abusar a Bíblia é desconsiderar o contexto do ensinamento. Então, se usa o que foi dito na Bíblia numa determinada circunstância para dar suporte a outra circunstância que não tem nada a ver com a primeira, e onde, portanto, o ensinamento não se aplica. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Lá em Gênesis 3,19, Deus disse para Adão: no suor do seu rosto comerás o teu pão. O que aconteceu? Adão e Eva pecaram, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e disse: a partir de agora eu não vou mais sustentar vocês, como eu fazia antes, porque vocês pecaram. Vocês agora vão ter que trabalhar para ganhar o seu sustento. O que Deus estava dizendo é que, por causa do pecado deles, eles tinham sido punidos. Aí vem gente e diz assim: você não pode jogar jogos de azar, porque lá em Gênesis 3,19 está dito: no suor do seu rosto comerás o teu pão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, eu não estou dizendo aqui que eu dou apoio a jogos de azar. Eu acho que a Bíblia fala sobre isso, mas não nesta passagem, em outras passagens. Não é aí que você vai sustentar a discussão contra jogos de azar. Você usar a passagem que Deus diz para Adão que não vai mais alimentá-lo como punição pelo seu pecado, não tem nada a ver com jogos de azar. Uma circunstância não tem nada a ver com a outra. Concluindo, esteja sempre atento ao uso da Bíblia, especialmente quando tentarem convencer você de alguma coisa. Eu me lembro de um determinado pastor que resolveu decidir que, em vez de dar o dízimo, 10% do rendimento, as pessoas deveriam dar 3 vezes isso, porque tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para cada um 10%, na verdade, deveriam dar 30%. Isso é um claro abuso da Bíblia. Cuidado com isso. Preste atenção, cheque, verifique os versículos. Nunca tenha vergonha de conferir aquilo que foi dito. Não é porque alguém disse, até algum pastor que você respeita, um pregador de quem você gosta, que essa pessoa não possa cometer um erro. Todos somos humanos. Pergunte, converse com alguém, se interesse para ter certeza de que você está aceitando a coisa certa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos indique para seus amigos e familiares, para nos seguirem nas redes sociais, nos siga você também, para que a gente possa atingir mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é simplesmente falar do Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.